O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 9 com a jornalista Beatriz Félix e começamos com a atualidade internacional. Volodymyr Zelensky escreveu uma carta a Putin para pedir uma reunião para discutir o fim da guerra. Precisamente o presidente ucraniano propõe que ambos se encontrem numa reunião com o objetivo de pôr fim ao conflito. Nesta carta aberta publicada no site da presidência ucraniana, Zelensky acusa Vladimir Putin de ter provocado uma guerra por escolha pessoal e sem uma causa verdadeira. Zelensky pede então a Putin que não tenha medo de tomar o caminho para fora da guerra e diz que nenhum exército pode aguentar este rácio de perdas, recordando também que há ainda muitos países que estariam disponíveis para organizar o encontro entre os dois. E a Agência Internacional da Energia Atómica não tem acesso às instalações nucleares no Irão há cerca de um ano. Desde junho de 2025. A informação consta de um relatório confidencial distribuído aos Estados-membros da ONU. Nesse relatório, a Agência Internacional de Energia Atómica afirma que não pode fornecer qualquer informação sobre a dimensão atual, a composição ou até a localização das reservas de urânio enriquecido no Irão, nem sobre se o Irão suspendeu todas as atividades relacionadas com o enriquecimento. A agência diz então estar preocupada com a situação e por isso deixa um apelo à cooperação construtiva das autoridades iranianas face a essa preocupação em matéria de proliferação. E a ONU diz que é urgente descobrir a extensão total do programa de armas químicas da Síria, desenvolvido pelo regime do ex-presidente Bashar al-Assad. Foi um pedido feito pela alta representante da ONU para os assuntos de desarmamento, depois de ter apresentado aos Estados-membros as descobertas realizadas no mês de maio pela Organização para a Proibição de Armas Químicas e que anunciou que dezenas de munições químicas não declaradas foram descobertas em território sírio. Diz que essas descobertas são então um marco importante não só para a Síria, mas também para a segurança internacional e o evoluir de guerras e outros conflitos e, por isso, defende que são necessárias mais investigações e deslocações a outros locais na Síria para então perceber o alcance total das armas químicas desenvolvidas pelo regime de Assad, além das 32 visitas que já tinham sido efetuadas. E passamos agora à atualidade nacional. O Tribunal da Relação manda repetir o julgamento da ex-deputada do PAN, Cristina Rodrigues. A relação anulou a decisão do Tribunal de Primeira Instância, que absolveu a atual deputada do Chega, que está acusada de um apagão informático de e-mails do PAN, na época em que ainda era deputada deste partido. Ora, no acórdão a que a agência Lusa teve acesso, o coletivo de juízes dá razão aos recursos interpostos pelo Ministério Público e também pelo PAN e anula esta decisão do Tribunal, que em julho de 2025 acabou por absolver Cristina Rodrigues e é então devolvido este processo à primeira instância. A relação acrescenta também que a decisão foi proferida sem aguardar a prova documental da Assembleia da República, que havia admitido e que o Tribunal não esclareceu a razão pela qual o partido não poderia aceder aos registros dos e-mails e aponta também a fundamentação insuficiente quanto à conclusão de que aquela conta poderia ser usada para fins pessoais. E na política, Mariana Leitão acusa o Chega de não ser um partido sério no que toca à urgência da revisão constitucional. Foram palavras ditas à margem de uma visita da líder partidária à Feira do Livro de Lisboa. Diz que o Chega não pode então ser considerado um partido sério, uma vez que já não considera urgente que seja feita uma revisão constitucional. O partido Chega, que não é um partido sério, nem pode ser considerado um partido sério, quando há um mês diz que a coisa mais urgente no país é fazer uma revisão constitucional, sabendo que o projeto estava morto à partida, insiste para fazer aqui o seu número e agora já não tem problema nenhum em adiar de uma forma que nem se percebe bem, adia ao prazo, mete mais para a frente, mas afinal não adia porque o projeto foi rejeitado pelo Presidente da Assembleia da República, ou seja, uma grande atrapalhada para garantir que afinal só discute o projeto no fim do ano. Então é urgência. Mas era urgente ou não era urgente? Portanto, parece que andamos aqui um bocadinho a brincar com os portugueses.
Foram declarações de Mariana Leitão, que falou também sobre os desacatos que aconteceram ontem à tarde em frente à Assembleia da República, já depois do final da manifestação contra a reforma laboral em dia de greve. A líder da Iniciativa Liberal não responsabiliza diretamente a CGTP pela violência das manifestações, mas aponta a tónica agressiva, não só da CGTP, mas também do Partido Comunista, a esta greve geral, e que pode ter influenciado em grande parte os protestos. Não responsabilizo diretamente a CGTP no sentido em que a CGTP não pode ser responsável por todas as pessoas que ali estão e pelos desacatos. Agora, há uma coisa que a CGTP tem responsabilidade e o PCP também, que foi na tónica que meteram nesta greve geral. Uma tónica agressiva de completa inflexibilidade para o que quer que seja que se pretenda alterar, e aí sim, de alguma forma, contribuem para este acicatar da situação. Tónica agressiva é o que Mariana Leitão aponta ao CGTP, mas também ao PCP, nestas declarações da líder da Iniciativa Liberal esta tarde, numa visita à Feira do Livro em Lisboa. E a Associação Nacional de Revendedores deixa um alerta. A próxima semana traz uma nova subida do preço dos combustíveis. Uma subida que ainda assim será apenas no gasóleo, que deverá aumentar cerca de 4 ou 5 cêntimos por litro. Já a gasolina deve manter os mesmos preços de tabela. São estas para já apenas algumas previsões com base naquilo que é a média semanal, mas que ainda podem mudar, tendo em conta o habitual fecho dos mercados que acontece à sexta-feira. E no futebol, o Benfica confirmou que o Real Madrid quer contratar José Mourinho. Depois do vídeo de apoio do treinador à candidatura de Florentino Pérez, o Benfica enviou um comunicado à CMVM, a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. A SAD Encarnada diz que a candidatura de Florentino Pérez manifestou uma intenção firme de querer contratar José Mourinho, caso vença as eleições deste domingo. O Benfica informa assim que, se tal vier a acontecer, esta contratação será feita por um valor de 15 milhões de euros, o que corresponde à cláusula de rescisão do contrato de José Mourinho. Marco Silva deve dar um passo em frente e ser o substituto de Mourinho no comando técnico dos Encarnados. E agora, com 7 minutos para lá das 9, vamos ao habitual espaço de informação local. Beatriz? Quase 6 em cada 10 pessoas em Leiria consideraram a tempestade Christine traumática, é o que revela um estudo do Politécnico de Leiria. As conclusões desta investigação revelam que a tempestade Christine foi uma experiência traumática para mais de metade das pessoas inquiridas, que mantêm alguma ansiedade elevada face a novos alertas meteorológicos. A esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão foi inaugurada esta semana após uma profunda obra de requalificação no investimento que ronda os 2 milhões de euros, um projeto que resulta de um contrato de cooperação entre a Câmara Municipal, o Ministério da Administração Interna e também a PSP. O autarca de Famalicão afirmou que a nova infraestrutura é essencial para responder ao crescimento populacional e económico do concelho de Famalicão. Já a Câmara Municipal de Zambuja exige ao Estado e à Infraestruturas de Portugal mais investimento em infraestruturas rodoviárias no concelho, isto depois da entrada em vigor das restrições à circulação de veículos pesados na cidade do Cartaz. Para a Câmara, esta não é apenas uma questão de trânsito local. A autarquia defende que a Zambuja desempenha um papel estratégico na cadeia de abastecimento do país, pelo que o problema deve ser encarado como uma matéria de interesse nacional. A Câmara Municipal do Barreiro vai implementar uma interdição parcial da circulação rodoviária entre o cruzamento da Avenida Dom Afonso Henriques com a Rua Dom João IV e a Avenida do Bocage. Até à próxima segunda-feira, o trânsito com destino à Avenida Dom Afonso Henriques vai ser desviado pelas ruas Miguel Bombarda e 1º de Dezembro. Já na Avenida do Bocage, a circulação vai ser complementada com semáforos provisórios. Em Lisboa, a Marcha do Orgulho LGBT sai às ruas na capital este sábado, sob o lema Nem Silêncio Nem Medo, existimos e resistimos. A comissão organizadora da Marcha do Orgulho LGBT justificou no mote à Lusa, afirma que a nova conjuntura política volta a colocar as pessoas e famílias LGBT em perigo. A marcha sai às 4h30 da tarde, do Marquês de Pombal, até ao Terreiro do Paço. E fechamos em Santa Maria da Feira. É oficial, Ricardo Costa deixa o Feirense e vai treinar o Tondela. O Feirense anunciou hoje que chegou a acordo com o Tondela para a transferência do treinador e agradeceu o trabalho desenvolvido a Ricardo Costa e desejou-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. E assim terminamos o Jornal das 9, edição da jornalista Beatriz Félix. Está de regresso às 9h30. Até já. Até já. E já a seguir temos Pop-Up.